eu queria falar da corrida, né, para indicação no STF. Então, tem um jogo sendo jogado aí, né? Tá aqui a nossa matéria, corrida para a STF, afunila em 3 nomes e Zanin segue como favorito. Então, o advogado Cristiano Zanin vem sendo alvo de intensa campanha promovida pela extrema-direita, mas tem total confiança do Lula. Foi uma matéria, né, que saiu, alguém indicou agora, eu esqueci aqui a fonte, que eu já li essa matéria, mas, enfim, está saindo aí em várias mídias e o nome do Zanin está sendo falado o tempo todo. Outro dia eu estava no táxi, o taxista estava escutando um rádio e estava sendo falado se o Zanin podia ou não ser indicado, Joaquim. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de falar do Zanin, o que a matéria fala que tem 3 nomes hoje, que está afunilado, não é isso? Os 3 nomes são Cristiano Zanin, Bruno Dantas, que é o presidente do TCU, e o Manuel Carlos, que é advogado do CSN. Eu não conheço o Manuel Carlos, honestamente, deve ter uma atuação mais privada, não conheço. Então, eu imagino que esses nomes, se estão afunilados em 3, está entre Bruno Dantas e Zanin. Então, eu vou falar mais dos 2. Bruno Dantas, ele é um anti-lavajatista muito forte, enfrenta o Moro do TCU, e é ligado politicamente ao Renan Calheiros. Então é bom que vocês saibam. Politicamente, Bruno Dantas é ligado a Renan Calheiros. Significa que ele é funcionário, não é disso. Um apoio político. A nomeação para o próprio TCU foi feita a partir de ação do Renan Calheiros. E me parece não, e é uma pessoa anti-lavajatista desde o início, muito forte ali nos tribunais. Tá? Então, combateu os desvios do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Não é combater, o juiz não combate, mas ele, dentro do TCU, deu decisões que mostravam que ele percebia que a Lava Jato era um problema. Então, desde a devolução daquelas diárias, ele percebeu todos os abusos que havia e tomou as decisões corretas. É um bom nome. Agora vamos no Cristiano Zanin. O Cristiano Zanin, se você perceber, a grande contribuição do Cristiano Zanin que foi claro que a absolvição não é nem a absolvição, a condenação do Moro e a anulação das condenações do Lula, que eram aberrações, porque eram emanadas de um grupo político que estava incrustado na Procuradoria e no Judiciário. Sérgio Moro, mas tinha outros também, inclusive em cortes superiores, que estão quietinhos, mas ele tinha. Então, mas qual foi a contribuição do Zanin do ponto de vista de uma contribuição para o mundo mesmo? Ele teve uma vitória na ONU, a partir de uma ação com que ele contratou de um advogado inglês, né, Geoffrey Robertson, que atuou lá na ONU porque ele percebeu que o que estava havendo aqui no Brasil, isso é um trabalho do Zanin fantástico, eu acho que isso credencia para qualquer corte. Era uma estratégia de guerra, era lawfare. E ele percebeu, resgatou tudo isso, fez um instituto, inclusive, porque ele percebeu como isso é grave. No livro dele, e precisa ter uma pessoa assim no Supremo, no livro que ele escreveu com a Valesca, Rafael Valim, que ele fala sobre o lawfare, eu li esse livro, ele não está falando só do caso Lula, ele está falando de empresas, inclusive o que você está vendo hoje, desse conflito hoje com a China. Teve, inclusive, uma executiva da China que foi presa no Canadá, salvo engano, que era de uma empresa de telefonia, lá de celulares. Ela foi presa lá, estratégia de lawfare. Você tem empresários russos. É isso, essa empresa mesmo. Então ela foi presa. E isso era estratégia de lawfare, e o Zanin fala sobre o que estava ocorrendo. Como é que, quando você perverte o direito e você usa o direito como estratégia de guerra. Você define quais são os inimigos e você, em vez de matar, atacar com bombas, tanques, etc., você usa o sistema judiciário, você usa o próprio sistema. E isso é muito importante. Isso que o Zanin fez, que eu acho que essa contribuição chamou atenção para isso. Essa contribuição, ela é um marco no jurídico no Brasil, mas não só no Brasil. Ele percebeu isso logo no início. E é importante que você tenha uma pessoa com esse conhecimento, que tenha com esta linha no Supremo Tribunal Federal. É muito importante. Porque hoje você tem o alcance, quando você perceber, você tenta, o alcance do direito vai além do território. Não estou dizendo no Brasil. Os Estados Unidos são assim. Isso claramente, o Zanin escreve isso no livro dele. Então você tem um ato antigo de combate à corrupção dentro dos Estados Unidos que passou a ser usado a partir do princípio da China. E a partir de uma certa decadência dos Estados Unidos, eles começaram a usar esse ato jurídico, né, de corrupção, que era para punir inicialmente empresas estrangeiras, empresas americanas que cometessem atos de corrupção fora dos Estados Unidos. E o que acontece? Eles passaram a não combater empresas americanas, poupar, fazer acordos inclusive, e passar a processar qualquer empresa do mundo.
E aí eles foram avançando na legislação, o Zanin conta isso, foram avançando na legislação. É um livro, até não é um livro muito grosso, mas muito denso, cheio de informação, que é lawfare. Então, o Zanin tem essa contribuição jurídica, que apesar dele ser jovem, ele já deu essa contribuição jurídica para o mundo. E ele percebeu exatamente o que estava em jogo no caso Lula e fez um estudo sobre isso. Ele e a Valesca, que é preciso destacar aqui, a esposa dele, fizeram esse estudo, o Valim também, eles criaram um instituto, criaram o Instituto do lawfare. Então, eu acho que uma pessoa com essa percepção, que entendeu como é que o direito pode ser manipulado para atingir adversários, e como eu disse, no livro ele não fala do Lula só, ele fala mais de outras empresas, inclusive, ele fala de empresas privadas, e cita casos, falando que o lawfare está disseminado. Tá? Então, tem qualquer disputa, ele está sendo usado como instrumento geopolítico. O Zanin fala isso. Então, você precisa de uma pessoa com esse, na minha avaliação, com essa concepção, com esse entendimento, com essa formação, porque não tem. Tá? Os juízes não percebem isso. Você precisa de uma pessoa com essa formação no Supremo Tribunal Federal.